Glória a Deus, aleluia. Saúde a igreja na paz do Senhor. Amém. Deus grandioso, né? Deus é poderoso. Aleluia. Vamos ler aqui a palavra do Senhor em Lucas. Em Lucas, capítulo 15, versículo 11. Glória a Deus. Rei dos reis, aleluia. Aleluia. Deus grande, Deus poderoso. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Rei dos reis, aleluia. Amém? Amém. Que vai falar assim. E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai, Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo desoladamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer de necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, qual mandou para o seu campo a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse, quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi, Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correu, lançou-se-lhe aos pescoços e beijou. Aleluia. Só em terra aqui, irmãos. Conforme for a gente vai lendo. Pode sentar, igreja do Senhor. Deus grande, Deus poderoso. Aqui fala, né, desse jovem que pediu a sua parte. Aleluia. A sua parte da sua herança com seu pai. Aleluia. Fala desse jovem que queria, aleluia, ali sair dos braços do seu pai, sair da presença do seu pai, queria ali, aleluia, conhecer o mundo lá fora, conhecer como era o mundo lá fora, e ali chegando pediu para o seu pai a sua parte, porque ainda não tinha, né? Ele não tinha parte nenhuma, que o seu pai estava vivo. O seu pai não estava morto para dar herança, o seu pai estava vivo, aleluia. Mas esse jovem perdeu a parte da sua herança. Perdeu a parte da sua herança. E ali o pai, aleluia, podia conversar com ele. Podia falar para ele, podia explicar para ele, para que, meu filho? Para que você quer tão novo? Quero mais novo. Para que você quer tão novo?
a sua herança? Para que você quer? Ali o seu pai não questionou. Ali o seu pai não impediu. Ali o seu pai foi e fez. Deu a sua parte, aleluia. Repartiu e deu a sua parte para ele. E ali ele foi-se embora. Foi-se embora viver a sua vida. Foi-se embora desoladamente, né? Foi-se embora ali viver a sua vida sossegada, achando que o mundo lá fora tinha algo para dar para ele. Achando que lá fora ele ia encontrar alguma coisa. Achando que lá fora os amigos, aleluia, que ele encontrou ia ser bonzinho. Achando que os amigos ali que ele encontrou ia ser bonzinho, e não foi bonzinho. Enquanto ele tinha, aleluia, tinha amigo por perto. Enquanto ele podia ali, aleluia, estar com seus amigos, estar ali gastando o que ele tinha com seus amigos, de festa, de bebedeira, aleluia. Enquanto ele tinha, os amigos estavam por perto. Mas chegou o momento. Chegou o momento de fome. Chegou o momento da escassez. E ali ele não tinha mais nada. Ali ele já tinha despedaçado tudo. Ali ele já tinha gastado tudo. E cadê os amigos nesse momento? Cadê aqueles, aleluia, que batia no ombrinho e dizia: eu sou teu amigo, eu estou contigo. Eu estou contigo para o que der e vier. Eu estou contigo. Mas chegou o momento que ele estava sozinho. Chegou o momento, aleluia, que ele estava naquela situação e com vergonha de voltar para a casa do pai. Chega um momento com vergonha de voltar para os braços do pai. Vou procurar um trabalho. Vou procurar um emprego para viver. E ali ele foi, aleluia. E aquele Senhor deu um emprego para ele. No primeiro mês, aleluia, cadê? Cadê o salário? Cadê o pagamento? O patrão falou: não vendi nada, não tem nada. Aleluia. E como esse jovem ficou? Como esse jovem ficou sem ter nada, aleluia. E ali ele vendo essa situação, ali ele vendo, aleluia, o que estava se passando, ali ele foi cuidar daqueles porcos e sentiu vontade de comer as bolotas daqueles porcos. Sentiu vontade, ali ele trabalhando naquele lugar, sentiu vontade de comer, aleluia. Aí ele voltou a si. Ele se levantou e lembrou: lá na casa do meu pai, os trabalhadores dele comiam bem. Lá na casa do meu pai, aqueles que trabalham para ele são bem cuidados. E eu aqui, aleluia, querendo comer as bolotas dos porcos. E eu aqui nessa situação. E eu aqui, aleluia, passando essa necessidade. Levantou-se, aleluia, e foi, aleluia, em busca do seu pai. Levantou-se e foi em busca ali, aleluia, do seu pai. Ele pensou: pequei contra o meu pai. Eu pequei, aleluia, eu não sou digno. Mas ele foi. Quando chegou lá, o pai rejeitou. Quando chegou lá, o pai abandonou. Não. O pai estava esperando de braços abertos. O pai estava ali esperando o seu filho de braços abertos, aleluia, porque sabia que ele ia voltar, tinha certeza que ele ia voltar, aleluia. E quando ele chegou lá, aleluia, o seu pai abraçou, o seu pai beijou, o seu pai, aleluia, convidou, aleluia, ali os seus trabalhadores, falou: traz um anel e põe no dedo dele. Deus poderoso, Deus grandioso, o anel é ali, aleluia. Fala que é a honra. Traz o anel, põe no dedo dele. Porque se fosse outro pai,
quando ele tivesse chegado sujo, maltrapilho, aleluia, não queria nem saber. Se fosse outro pai, aleluia, não queria nem querer saber. Você foi-se embora, você gastou tudo que eu te dei, então vai viver a tua vida. Se fosse os pais, aleluia, de hoje. Tem muitos pais de hoje que não têm amor a seus filhos. Tem muitos pais nos dias de hoje que não quer saber. Não quer saber, aleluia, de ajudar. Mas o Pai Celestial, aleluia, Ele foi, aleluia, abraçou, chamou. Ele foi, aleluia, e falou para os seus trabalhadores ali, matar, aleluia, ali um bezerro, aleluia, e cevado, e fez uma grande festa, aleluia. Ele colocou a roupa nele, colocou anel no dedo, colocou sandália nos seus pés, aleluia. Ali ele revestiu ele, aleluia. E não é diferente da minha e na tua vida. O Senhor Jesus, Ele está, aleluia, trabalhando. O Senhor Jesus está, aleluia, agindo sobre as nossas vidas. Muitas vezes a gente fala, ai, mas eu não sou digno. E o Senhor Jesus, aleluia, trabalha. O Senhor Jesus nos perdoa a cada dia. Aleluia, porque estamos aos pés dele, aleluia. Estamos fazendo por onde, aleluia. Nesses dias, aleluia, faça por onde. Está na presença do Senhor a cada dia. Porque às vezes tem muitos que saem e não voltam mais. Às vezes tem muitos que saem, abandonam, aleluia, o Senhor Jesus e não volta mais. Porque muitas vezes não tem apoio. Muitas vezes não tem aquele apoio, aleluia, de chegar diante da presença do Senhor e pedir perdão. Pai, me perdoa, eu errei. E às vezes com vergonha. Às vezes com vergonha de se humilhar diante do Senhor. Com vergonha de render-se aos pés do Senhor. Aleluia, Deus poderoso. E não tem que ter vergonha. Vê que errou, aleluia. Vai aos pés do Senhor, pede perdão. Vai aos pés do Senhor, pede para Ele, aleluia, que venha perdoar a sua vida. Mas esse pai fazendo tudo isso, aleluia, causou ali ciúme ao seu irmão. Causou ali tristeza naquele coração, aleluia. Porque ele chegando, falou, o que é que está acontecendo? O que é que está havendo aí? Eu creio que chegando aqueles trabalhadores não falaram certo. Foram falar, olha, teu irmão estava sumido. Teu irmão estava lá se divertindo. Teu irmão estava gastando tudo que tinha. E agora chegou e teu pai te deu uma festa. Agora chegou, teu pai está festejando ali junto com ele. Junto com aquele povo e ali junto com ele. Eu creio que o irmão dele ali ficou irado. Ficou com muita raiva, mas ele chegou ao pai dele e falou, meu pai, eu há tanto tempo aqui, eu aqui junto com o Senhor, eu aqui trabalhando, e o Senhor não fez uma festa, não matou um bezerro para mim. Ele ali foi questionar. Ele ali foi falar. E o pai falou, mas tu, tanto tempo aqui, tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho aqui é teu. Tu não estava aqui, tudo que eu tenho é teu. Tu podia pegar, matar e festejar aí com seus amigos. Tu podia fazer. E ele podia, porque ele estava ali, né? Mas eu creio que ele nem pensou. E alguém falou de uma forma que ele ficou ali triste, ficou ali revoltado, mas eu trabalhando aqui,
Eu trabalhando com meu pai, eu aqui direto, eu não fiz o que o meu irmão fez, né? E ele chegou e teve uma grande festa. E eu aqui nunca tive uma festa. Eu aqui, aleluia, nunca ele pegou um bezerro para gastar comigo ali, para fazer uma festa, para se reunir. E muitas das vezes é assim. Quando volta, aleluia, quando volta alguém e tem destaque, muitas vezes alguém fala, mas ele chegou agora, ou ela chegou agora, e já está ali louvando, já está ali no grupo, já está ali fazendo. Mas não devemos pensar dessa forma, dessa maneira. Porque o Senhor trabalha, aleluia. O Senhor trabalha grandemente, o Senhor trabalha poderosamente. E Ele deixou o amor nas nossas vidas para amar aqueles, aleluia, que tem força para voltar aos pés do Senhor. Que tem força, aleluia, para deixar as coisas, aleluia, do mundo. Porque o mundo tenta tragar, o mundo está tragando muitos. Tem aqueles que têm força de voltar aos pés do Senhor. E tem aqueles que não têm nenhuma força, aleluia. E nós temos que orar. Nós temos que buscar. Nós temos que pedir, aleluia, por essas pessoas, aleluia, que estão nessa condição de filho pródigo. De filho ali que estava perdido, estava morto, aleluia, e reviveu. Estava ali morto, aleluia, porque seu pai não sabia onde ele estava, não sabia como ele estava, não sabia. Ele falou, ele estava morto e reviveu. Ele estava morto e voltou, aleluia, aos pés do Senhor, voltou diante do Senhor, voltou, aleluia, pedindo perdão, aleluia. Eu pequei contra ti, Pai, e contra o Senhor. Me perdoa, porque eu não sou digno de ser chamado de filho. Ele falou, eu não sou digno de ser chamado de filho. Aleluia. Mas o Senhor Jesus, aleluia, tem de misericórdia. O Senhor Jesus, Ele é quem faz grandes coisas. O Senhor Jesus, Ele é quem age, aleluia, sobre as vidas, aleluia. O Senhor Jesus é aquele, aleluia, que abraça, aleluia. O Senhor Jesus é aquele que levanta cada dia mais as vidas, aleluia, dando força, dando fortaleza, aleluia, e cuidando com o amor que Ele tem, aleluia, cuidando poderosamente, porque às vezes, aleluia, você está, aleluia, diante do Senhor e pedindo para Ele, Senhor, me perdoa, Senhor, aleluia, eu não sou digno, Senhor, de ser seu filho, você é. Você está cada dia mais diante dele. Você está tentando, aleluia. Você está tentando na caminhada, aleluia. Você está tentando seguir, aleluia. E ele está trabalhando. E ele está fazendo, aleluia, porque, aleluia, é ele que cuida. É ele que trabalha. É Ele que age, aleluia, porque muitas vezes quer pegar, aleluia, o que tem, quer sair fora. Muitas vezes, aleluia, quer pegar o que tem e cair fora. E chegar aí fora não tem coisas boas. Chegar aí fora não encontra nada de bom. Chega lá fora, aleluia, acha que vai achar coisas boas, que vai achar apoio. Não acha apoio, aleluia. Não tem apoio. Não tem apoio nenhum aí fora. Muitos, aleluia, até às vezes diz,
ser seu amigo. Muitos às vezes diz, aleluia, que vai te ajudar. Muitos às vezes diz, aleluia, eu estou contigo, e não está. E não está, porque aquele que não tem Jesus não tem nada. Aquele que não tem a presença do Senhor Jesus não tem nada para oferecer, para te dar, aleluia. Só aquele que tem Jesus, aleluia, é teu amigo, aleluia. E Jesus é o amigo dos amigos, aleluia, que não deixa você nenhum momento desamparado, não deixa nenhum momento você de cabeça baixa, triste. Você pode até pensar em ficar triste, mas o Senhor Jesus está a cada momento falando: levanta-te, ergue, que eu sou contigo. Levanta, que eu sou contigo nessa causa. Levanta, que eu sou contigo nesse problema. Levanta, que eu sou contigo nessa dificuldade. Às vezes as coisas podem até estar indo de mal ao pior, mas Jesus vem, aleluia, e age. Jesus vem e trabalha. Jesus vem e faz, aleluia. Porque Ele é Deus poderoso. Ele é Deus grandioso, que Ele conhece, aleluia, você por dentro e por fora. Ele conhece, aleluia, os seus pensamentos. Ele conhece como você está aqui nessa noite. Eu vou porque eu preciso. Eu vou porque eu não aguento, aleluia, ficar longe de Ti, Pai. Eu vou porque eu não consigo ficar sem a presença, Pai. Aleluia. Esse filho, aleluia, não conseguiu muito ficar longe do seu pai. Esse filho não conseguiu ficar, aleluia, porque ele pensou logo: eu tinha tudo. Eu tinha tudo. Na casa do meu pai eu tinha tudo. E hoje estou passando por essa situação. Na casa do meu pai eu tinha uma cama quentinha. Na casa do meu pai eu tinha comida na hora. Mas o Senhor coloca em situação para você se levantar. Muitas vezes tem situação que o Senhor deixa você passar. Muitas vezes tem situação que o Senhor deixa, aleluia, você passar. Para que nessa situação, aleluia, você poder se levantar. Para que nessa situação você se levante, aleluia, e clame pelo nome do Senhor. Você se levante, aleluia, e fale: Senhor, eis-me aqui, Senhor, sou dependente, aleluia. Porque a cada dia nós somos dependentes do Senhor Jesus. Muitas vezes a gente fala: eu posso, eu quero, eu faço, mas nós não fazemos nada. Se não for o Senhor Jesus no controle de tudo. Se não for o Senhor Jesus na dispensação de tudo, aleluia. Ele permitiu que esse jovem fosse. Ele permitiu, aleluia, que esse jovem fosse ali, aleluia. Ele faz bem o que tu queres. Eu quero, eu vou fazer, faz. Mas ao mesmo tempo, aleluia, ele colocou algo na vida dele para que ele pudesse acordar. Para que ele pudesse acordar, aleluia. Para que ele pudesse ver que essa, aleluia, não era a opinião certa. Me dá, Pai, a metade da fazenda, me dá, Pai, a minha. Ele ainda não tinha nada, né? Me dá, Pai, a minha herança. O pai ainda não tinha morrido. O pai estava vivo, ele não tinha morrido, aleluia, para repartir a herança. Ele não tinha morrido, ele estava vivo. Aleluia. E esse pai repartiu ali. Colocou nas mãos. Aleluia. E muitas vezes ele coloca nas nossas mãos. Toma. Quer ir, vá. Quer ir, vá. Mas com a certeza que você vai e vai voltar. Aleluia. Quer ir, vá. Mas com a certeza que você vai lá fora. Aleluia. E vai quebrar a sua cara. Certeza que você vai lá e vai quebrar a sua cara e vai voltar aos pés do Senhor.
Aleluia. Porque Ele permite. Ele permite todas as coisas, Ele permite, aleluia. Ele permite para nossas vidas, para que nós possamos ver o agir e o trabalhar do Senhor. O agir e o trabalhar do Senhor nas nossas vidas. Muitas vezes a gente clama ao Senhor e pergunta: por que, Senhor, esse processo? Por que, Senhor, estou passando por isso? Por que, Senhor, é assim? O porquê é assim? O porquê? É tanto porquê que a gente fala para o Senhor. O porquê, Senhor? O porquê, Senhor? E o Senhor só ouvindo ali calado. O Senhor só ouvindo ali calado os porquê que a gente coloca aos pés dele. O porquê. É porque Ele está nos ensinando. É porque Ele está nos ensinando, aleluia. E às vezes Ele está nos ensinando no meio da dor. Às vezes Ele está nos ensinando no meio da dor, aleluia. E a gente fala: mas eu não quero passar esse processo. Eu não quero passar, Senhor, esse processo. Eu quero estar diante de Ti. Eu quero estar de pé, aleluia. Aí Ele fala: mas eu estou te ensinando dessa forma. Eu estou te ensinando desse jeito, aleluia. Eu estou te ensinando a cada dia. E muitas das vezes a gente não presta atenção. Muitas das vezes a gente não quer se levantar para prestar atenção no que o Senhor está falando, no que o Senhor está dizendo, aonde o Senhor está tocando, aleluia. Muitas das vezes a gente não presta atenção e Ele trabalhando, e Ele agindo, aleluia. E a gente muitas das vezes, aleluia, reclama, murmura, pergunta o porquê, e Ele falando: eu estou te ensinando. Eu estou te ensinando a cada dia, eu estou te ensinando, aleluia. Porque é Ele que nos ensina, é Ele que faz, aleluia. Não sei se foi ontem que eu falei aqui no círculo da oração, aleluia. Se for para mim ficar que nem Paulo, aleluia, eis-me aqui, Senhor. Carregar aquela marca ali. Foi necessário Deus deixar Ele com aquela marca ali. Foi necessário para quando Ele olhar para aquela marca, Ele saber que Deus é Deus na vida dele, aleluia. E não é diferente nas nossas vidas. Deus é Deus, Deus pode tirar, Deus pode curar, Deus pode. É apenas uma palavra, se Ele quiser, aleluia, fazer, Ele faz. E a gente fala: mas Senhor, por que Tu não fala? Senhor, por que Tu não toca? Senhor, é tanto que a gente quer. E Ele fala: espera mais um pouco. Espera mais um pouco, aleluia. Eu já estou saindo um pouquinho do contexto, aleluia. Mas está na palavra. Espera mais um pouco. E a gente fala: mas Senhor, está doendo. Senhor, eu não estou aguentando. Senhor, está machucando, Senhor. E Ele fala: eu estou trabalhando, eu estou agindo, eu estou fazendo. E a nossa fé é tão pouquinha. A nossa fé é como um grão de mostarda. É tão pouquinho ali. A gente acredita, desacreditando que o Senhor está fazendo. A gente acredita, estou ali acreditando. Chega um momento da dor: mas Senhor, Tu não falou? Senhor, Tu não falou que ia agir? Senhor, Tu não falou que ia curar? Senhor, Tu não falou que ia fazer? Mas não é como a gente quer. Não é da forma que a gente quer. Nandá, cheira, andará, xirim. Não querer, nandá, xirida. Meu nem teu. Não é no nosso querer, não é na nossa vontade, aleluia.
É no querer do Senhor Jesus. É no trabalhar do Senhor Jesus, aleluia. E cada dia Ele tem levantado, cada dia Ele tem feito, aleluia. Ele não tem deixado você só em nenhum momento. Ele é esse Pai que chega no momento certo, na hora certa. É esse Pai, mesmo um filho com medo. Eu vou chegar ali, ele vai me rejeitar. Eu vou chegar ali, ele não vai querer saber de mim. Mas esse Pai poderoso, aleluia, Ele quer saber, aleluia. Esse Pai poderoso, Ele te abraça, aleluia, a cada dia. Esse Pai poderoso, Ele te levanta a cada dia, aleluia. Não tenha medo, aleluia, de estar no abraço desse Pai. Não tenha medo do abraço desse Pai. Ele está te abraçando nessa noite. Ele está cuidando de você nessa noite. Ele está te levantando nessa noite. Aleluia, porque o Pai é poderoso. O Pai é grandioso. E não tem deixado, aleluia, nenhum momento você sozinho, aleluia. O 30 fala assim: vindo, porém, este teu filho, que despediu-se a tua fazenda, com meretriz. De longe já é péssimo para mim. Maltratar-lhe matar-lhe o bezerro cevado. Esse foi o irmão que falou para o seu pai. E ele disse: filho, tu sempre estás comigo, e as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinhas perdido e foi achado. Ele estava morto e reviveu. Tinha perdido-se em meio a tantas coisas. Tinha perdido-se, aleluia, e foi achado. Aleluia. Há momentos que é os acontecimentos. Aleluia. Há momentos que temos que se alegrar mesmo. Não falar, mas fez isso, fez aquilo, tá, porque Deus, aleluia. O Pai trouxe, o Pai abraçou, porque estava morto. E Jesus, aleluia, Ele não deixa ninguém morto e ninguém perdido. Porque você tem buscado, você tem orado, no momento você acha que está morto. Está ali morto. Não tem mais fôlego de vida. Mas Jesus trabalha. Jesus age, aleluia. E tem vontade de vir para o Pai. E chega a vontade de vir para o Pai, aleluia. E o Pai está de braços abertos. Porque nós olhamos para os nossos, nós dizemos, mas está morto, está perdido, não vai ter mais jeito. Vai, porque o Senhor, aleluia, Ele está trabalhando através da sua oração. Ele está trabalhando através do seu clamor. Ele está trabalhando, aleluia, porque você não tem desistido. E esse Pai deixou ir e não desistiu. Esse Pai não desistiu, Ele vai voltar, aleluia. E muitos que você pensa que está perdido, Ele vai voltar à presença do Senhor. Aleluia, vai voltar, aleluia, aos braços do Pai, porque Deus é poderoso para fazer. Deus é poderoso para fazer, Ele está fazendo, aleluia. Ele está fazendo grandes coisas, aleluia. Ele está fazendo, aleluia, porque Ele é poderoso. Ele é grandioso, aleluia. E Ele é quem cuida. Ele é quem cuida. E Ele está cuidando, aleluia. Não se preocupe.
Não se preocupe porque Ele está cuidando. Não se preocupe porque Ele é quem vai ao encontro. Aleluia. Porque o Pai correu ao encontro. Foi abraçar, aleluia. O Pai foi ao encontro. E quando, aleluia, decidir de vir ao Pai, o Pai vai, aleluia, ao encontro. Porque muitas vezes não decide, muitas vezes não quer saber. Está passando um processo, não decide de se levantar e ir à procura do Pai. Está passando um processo, aleluia, e muitas vezes, aleluia, não vai ao encontro do Pai. Mas vamos estar orando, vamos estar clamando, vamos estar pedindo ao Senhor para aqueles, aleluia, que está fora da presença, vir para a presença, vir ao encontro do Pai, aleluia, a cada dia clamando. É que nem a irmã falou, é cada dia em união, cada dia amor. Quando você não vê a sua irmã, vá orando, vá clamando. Senhor, dá saúde para minha irmã, Senhor, levanta a minha irmã, Senhor, vai de encontro com aqueles que estão lá fora, Senhor, não deixa partir sem a salvação, não deixa, Senhor, partir sem a salvação, que muitas vezes tem muitos que saem lá fora e não tem mais tempo de voltar, não tem mais tempo de voltar para a casa do Pai, para os braços do Pai, não tem. E devemos orar, devemos clamar, devemos pedir ao Senhor que Ele faz, que Ele trabalha. Só em terra aqui, aleluia, que o Senhor me concedeu. Eu agradeço grandemente, aleluia, a confiança do pastor. Eu agradeço por tudo que Deus tem concedido e vai conceder, né? E tem dado força e fortaleza. Tem levantado. Em meus momentos que a gente fala, mas Senhor, eu estou de pé porque Tu tem me sustentado. Eu estou de pé porque Tu cada dia mais sustenta. E Ele tem sustentado, Ele tem nos levantado, Ele tem dado força e fortaleza. E vai continuando. E vai continuar em nome de Jesus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.